Se não tiver, vocês avisem, tá bom? Mas vamos lá, tudo bem? Boa tarde. Ih, ocorreu um erro. Tente de novo. Curta o chat ao vivo. Eu vou falar, você vê se você consegue escutar, hein? Porque tá falando que tá ao vivo, depois falou que deu pau, depois falou que caiu. Será que tá com... Não, não tá com pouca bateria, né? Ah, tô ao vivo, olha lá, tô me ouvindo. Então, como a tia não tem dormido, tem sido alguns dias difíceis assim, mas graças a Deus as coisas melhoraram demais. Tem muito testemunho para contar, de eu ter feito coisas não exatamente o que eu tenho pedido. Ele não tem aceito os pedidos que eu tenho feito, mas ele tem feito a vontade dele. Não sei se é boa, perfeita, agradável vontade, que não bate com a minha. Então, eu estou transformando a minha mente para que então eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Eu tenho pedido algumas coisas, mas Deus tem feito outras. E assim a gente vai vivendo e modificando a nossa mente, o nosso pedido, para nos adequarmos à vontade de Deus e assim podemos experimentar como que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus e como é que ele pensa sobre a situação, o que tipo de poder ele quer mostrar com aquilo, que tipo de ensino que ele quer trazer com aquilo, né? Então, é sobre isso. Hoje eu tenho, essa semana eu programei uma para falar com vocês, uma aula sobre predestinação, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá programada para hoje à noite, se vocês quiserem vir, eu não sei, vai depender do som ambiente aqui ao redor, sinal do Wi-Fi, essas coisas, mas programada para hoje, tá? Isso colocado, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho com desigrejados, tá bom? Esse termo é bem pejorativo, mas eu vou usá-lo porque caracteriza quem? As pessoas que não fazem parte de um ministério, que não frequentam igreja, templo. Eu não gosto de falar igreja, templo, porque igreja é uma coisa, templo é outra. Então, eu não gosto muito dessa expressão e eu gostaria de parar de usá-la, embora vocês entendam do que eu estou falando, eu gostaria de parar de usá-la porque de tanto a gente repetir, acaba virando verdade, é algo que eu não quero, tá bom? Então, toda a confusão nesse meio aí, gospel, né? Foi gerada a partir da ideia de que igreja e templo é a mesma coisa, e que começaram a chamar igreja de templo, templo de igreja. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e as duas não estão necessariamente conectadas, não são sinônimas e não estão necessariamente conectadas. Não é como eu chamar mexerica aqui em São Paulo e bergamota lá no sul, né? Ainda é a mesma fruta, só que tem outro nome. Então, aqui em São Paulo, mexerica é mexerica, e no sul, a mesma mexerica se chama de bergamota. E tá tudo certo, é o mesmo produto, só com nomes diferentes, tá bom? Não é o que acontece, não é a realidade de igreja e de templo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é totalmente diferente. Não são sinônimos, não estão interligadas. Igreja não é templo, templo não é igreja. São coisas completamente distintas entre si, tá? Então, toda a confusão e que tem gerado tanta gente perdida e desiludida e xingada, né? Eu brinco que antigamente xingava a gente de Jezabel e era o maior xingamento que tinha. Mas agora chama de desigrejado quando quer ofender, né? Virou palavrão de crente, desigrejado. Mas não é, não se trata disso. Nosso trabalho é com os desigrejados, os conhecidos desigrejados, que não fazem parte.
de nenhum ministério, que não frequentam nenhum templo ou denominação. O nosso trabalho é de cuidado e pastoreio dessas pessoas, tá bom? Então, a Igreja dos Desigrejados, fundada pela tia de Bereia, tem como objetivo ir atrás de ovelhas perdidas. A gente caça mesmo, tem algumas no coração que a gente consegue, à medida que vai caminhando, vendo as necessidades e semeando a palavra de Deus e tentar pastoreá-las pelo bom caminho, indicando o bom caminho através de sabedoria e conhecimento verdadeiro de Deus. Então, aqui, uma coisinha ali, para que a pessoa não se desvie ou não fique perdida pelos montes desgarradamente. Então, a gente procura essas pessoas ativamente, algumas delas, né? Outras, a gente vê caída pelo caminho mesmo, já sem vida. A visão ali aconteceu na parábola do bom samaritano, lá que Jesus contou, né? Aquele homem que foi assaltado, deixaram ele, espancaram ele, deixaram como morto ali na estrada, nu, sem nada, e o sacerdote passava ao largo. O que foi, filha? O sacerdote passava ao largo, as pessoas. Let me ask you. It was clear to see me. No? If yes, I can cancel this and take this off from the channel. Okay. But they, is anyone could see me? No? It's okay now? Okay. Então, o que acontece é que o trabalho de desigrejados que a gente faz é com pessoas que realmente não fazem parte de nenhum grupo, tá bom? Estão sozinhas, tentando levar a vida cristã sozinhas, e quando buscam alguém para conversar, a pessoa fala: se você é desigrejado, eu não tenho como te atender. Se você é uma pessoa que não quer Jesus, não quer vir para a igreja, você é um rebelde, eu não vou te atender. Então, ela sofre pressão da família, ela sofre pressão dos amigos que ela deixou para trás quando ela parou de frequentar o templo, né? Então, nosso trabalho é com essas pessoas, para que elas não caminhem sozinhas. Na vida cristã, a gente caminha de dois em dois, né? Um ao outro ajudou e a gente congrega dessa forma. Então, para nós, a comunhão é mais importante do que a celebração. Não é porque você vai ao culto no templo que você bate palma, ora, canta, sapateia, dá o dízimo, dá oferta, depois você vai embora, depois você vai para a reunião A, B, C, D, E e F, que você está conectado ao corpo. Às vezes não tem ninguém lavando seus pés, às vezes você não tem liberdade de conversar com ninguém sobre o mais profundo do seu coração, né? Você não consegue andar na luz, você tem pontos escondidos. Isso não é comunhão. Então, o que a gente procura oferecer é esta comunhão como irmãos mais velhos, né? Não primogênitos, porque primogênitos é Cristo, mas a gente procura alimentar essas pessoas espiritualmente, à medida do possível, repartir o que nós temos, né? A gente procura ensinar essas pessoas, a gente procura ouvir essas pessoas, orar e interceder por elas e ajudá-las nessa caminhada cristã. Então, as ovelhas que estão desgarradas, como ovelhas que não têm pastor, mesmo estando dentro de igrejas, a gente não sai catando, tirando de lá, igrejas não, desculpa, de templos. Olha a confusão. A gente não sai pegando pessoas, catando pessoas, tirando e trazendo para nós. Não, não é isso. Se a gente percebe que certa pessoa está buscando a verdade e não está encontrando, está como ovelha sem pastor, a gente vai atrás, tá bom? Para cuidar e para ajudar. Então,
esse trabalho de ir atrás da desgarrada, de ir atrás da desviada, de curar, de sarar, de livrar das machucaduras, de fortalecer, é o que a gente faz. Então, lá na Igreja dos Desigrejados, nosso projeto, ele tem um cadastro para preencher. Tem algumas perguntas que a gente faz ali para entender o seu momento, para entender quem é você, o que aconteceu com você, para entender melhor como é que você chegou até onde você chegou e orar para que Deus nos guie de como a gente vai cuidar de vocês. Às vezes a gente recebe alguns cadastros de gente que já está em outros grupos e a gente acaba questionando, olha, nosso trabalho é para quem está sozinho. Então me deixa entender melhor qual a sua expectativa a nosso respeito, né? Agora, a gente sempre ora por cada cadastro, se Deus dá uma direção específica. Mesmo que a pessoa esteja em outro lugar, a gente procura acompanhar, a gente lê com muita atenção a resposta de cada um, as perguntas que ali estão, para a gente discernir espiritualmente como ajudar. Mas a prioridade nossa é cuidar de quem está sozinho e quem é alvo fácil para Satanás, tá? São essas pessoas, principalmente os desigrejados, que enfrentam tanto preconceito na família, nos amigos, porque o convívio era todo da igreja, né? Da igreja do templo, lá vou eu. Então, essas pessoas que são terrivelmente afastadas, exiladas, achincalhadas, né, por puro preconceito, são essas que a gente cuida, tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal? Se ficou, manda e-mail para a gente. Eu vou deixar aqui o cadastro para vocês preencherem ou mandarem. Às vezes você tem um filho que você chama de desigrejado, porque desigrejado não necessariamente é um desviado, tá bom? Tem muita confusão nesse meio. Mas fala, ó, tenho meu filho, meu sobrinho, minha irmã, sei lá, minha mãe, que precisa estar ligado ao corpo de Cristo, ainda que não vá ao templo, passa para a gente, ou indica esse trabalho nosso para essa pessoa e passa esse link para a pessoa preencher com o máximo de sinceridade possível, para ela rasgar o coração mesmo, que é com o coração aberto que a gente recebe tudo isso, que analisa direitinho e conversa com Deus direitinho sobre isso, tá? A gente sempre responde, ou tem respondido 100% desses cadastros para a pessoa, tem mantido algum tipo de contato até onde Deus permite. Principalmente, essas pessoas já são ligadas a outros ministérios. Não é essa a nossa prioridade, a não ser que a gente veja que realmente ela só vai à igreja, ao templo, mas não está sendo pastoreada. Mas aí a gente dá um toque aqui, um toque ali, mas a gente não semeia em seara alheia, tá bom? A gente só cuida de quem precisa e de quem está sem pastoreio. Então, é para isso que serve a Igreja dos Desigrejados. Tá bom? Tem bastante camisetas, a gente fez umas camisetas lá, umas artes legais para você carregar no peito. Se você é um desigrejado com orgulho, o pai quer fazer parte da Igreja dos Desigrejados, da Tia Jureia, você pode comprar essas camisetas, vai estar ajudando o nosso ministério. Tem vários textos controversos ali, que você pode impactar as pessoas a usar no metrô, no trabalho, ou na visita familiar que pega no seu pé para você ser desigrejado, né? Mas a gente quer formar uma geração com alicerces, porque o fato de você não ter parede não significa que a gente é bagunçado. A gente é desigrejado, mas a gente não é bagunçado. A gente pode estar sem parede, mas tem que estar com o alicerce bem firmado na sã doutrina, nos profetas, nos salmos e na doutrina dos apóstolos, tá bom? E no verdadeiro evangelho do reino, que é o do arrependimento para a remissão dos pecados. E estamos indo, nos preservando, entendendo que a tocha da salvação agora diz respeito a nós, que Deus Pai pagou o preço enviando seu Filho, amando e enviando seu Filho. Seu Filho pagou o preço descendo da sua glória, cumprindo a vontade de Deus e se entregando em sacrifício vivo
por nós como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele ressuscitou, subiu ao céu para que aqueles que vivem e creem em seu nome, que somos nós, não vivamos mais para nós mesmos, mas experimentemos a morte para o pecado e a vida para com Deus, para reinar em vida através de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, purificando as nossas vestes até a volta de Jesus e ainda ajudando outros. É para isso que a gente existe, tá bom? Então, vem fazer parte da Igreja dos Desigrejados, fique à vontade para comentar, para divulgar, para passar para alguém que você ama e quer ver essa pessoa mais do que pertencendo às paredes, mas ligada ao verdadeiro corpo de Jesus, onde flui o sangue vivo de Jesus, onde a gente pode caminhar na luz, como ele na luz está, tendo comunhão uns com os outros. Não é para ficar cantando e batendo palmo e falar, eu estou na igreja. Não é isso. Isso é templo. Isso é liturgia. Igreja é organismo, é corpo invisível de Jesus Cristo. Então você não precisa ver parede para ficar seguro, tá bom? Mas tem que ter alicerce, porque a gente é desigrejado, mas não é bagunçado, tá? Um beijo da tia, até a próxima. Tchau, tchau. Dá para desligar por aí? Não? Então, peraí. Tô tentando. Calma.